Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Alceu Totti, ao seu dispor. Quero hoje completar essa preparação para o Enem na parte de estequiometria, cálculo estequiométrico. Essa questão, ela é completa. Em volta redonda, o aço obtido em alto forno é a partir da hematita, vindo de trem de Minas Gerais, e coque, vindo de navio, por Sepetiba. Considerando que o minério tem 60% de trióxido de ferro, numa reação com 50% de rendimento, com coque, produzindo aço com 98% de ferro, determine quantas toneladas serão exportadas a partir de 10 toneladas de hematita. Muito bom! Levei meus alunos lá para assistir ao vivo e a cores. Maravilha! Aquele mar vermelho incandescente. Aquele mar é ferro líquido, que é produzido por volta de 1.500 graus Celsius. Aonde, entre outras misturas que eles fazem, tem o essencial, que é o trióxido de ferro, que é o principal componente do minério chamado hematita. Tem quanto? 60% daquelas pedras é este óxido. E o coque? O coque é um carvão especial e, para ter qualidade, ele é importado. Isto foi o que o técnico lá nos disse ao vivo e a cores. Importado através do porto de Sepetiba, vem de navio. Muito bem. A reação química vai produzir o ferro mais gás carbônico. Claro, essencial é o balanceamento, que você pode fazer por óxido-redução, aonde o ferro, que tem carga 3, está se reduzindo para ferro zero, numa variação de 3, de mais 3 para 0. Enquanto que o carbono do chamado carvão coque, que na verdade é um óxido, o carvão coque tem esse gás. E este carbono tem carga 2, que de 2 se oxida para 4. Muito bem, então o carbono se oxida, sendo, portanto, o coque o redutor do ferro, que se reduz de ferro para 3. Bom, o balanceamento você faz depois, mas eu quero já avisar aos que estão se preparando sério que essa equação é daquelas que tu tem que conhecer. Então, lembra, 1 para 3. Aí tudo se ajeita. Claro que esse 1 é obtido pela variação de Knox. Bom, tendo 2 ferros à esquerda, terei 2 à direita. Tendo 3 carbonos, terei 3 carbonos e pronto. O segredinho é chegar no 3. Bom, temos então aí a reação química e obtido o ferro líquido. Aquele mar vermelho, aquele ferro é um ferro contaminado. E qual é o contaminante mais importante deste ferro? O contaminante mais importante é o carbono. Por que carbono? Volta para trás. Esse coque não é chamado carvão? Ora, carvão quer dizer carbono, cara. Se bem que quem reage é o monóxido. Mas no processo entra carvão. E esse carvão vai ser o resíduo do ferro líquido, que se for em percentual baixo, em percentual alto e em percentual médio, vai ter nomes diferentes. E só se chama aço nesta especificação.
se tiver uma quantidade de carbono entre 0,15% a 1,5%. Esse é o aço, com todas as especificações. Se a quantidade de carbono for pouca, este ferro, praticamente puro, é chamado ferro doce. Ferro doce porque ele é muito maleável, ele entorta, não serve para o que ele vai ser utilizado. E se for muito sujo de carbono, ele vai ser chamado ferro gusa. Ao contrário, ele vai ser quebradiço. No choque, ele quebra. Então, quando que o ferro é ferro de verdade? Quando tem esta porcentagem de carbono misturado a ele. Então, podemos dizer que o aço é uma liga, porque é uma mistura homogênea de ferro com carbono. Bom, tá aí a explicação que você já sabia, não é mesmo? Vamos ao nosso problema. Nós temos um valor dado e queremos um valor desejado. Este vai ser o teu raciocínio. Porém que tu tem que pensar. Então vamos encontrar no texto quem não faça identidade. Na busca do valor sobre o qual começaremos a pensar, vamos lá. O primeiro número que eu encontro é 60%. Claro, esse 60 está relacionado ao 100, que é a quantidade que tem do óxido no minério. Então, o 60 está enrolado com 100. Outro, 50% da mesma maneira. Tu está prevendo, nesta reação fantástica, conseguir um certo valor, pois vai conseguir a metade. Por quê? Pelo rendimento do processo, o contato entre os reagentes, aqueles fatores que aumentam ou retardam a reação. Muito bem. O que mais? 98 também. Dos 100 que tu pensa que é ferro, apenas 98 são ferro. O resto é do carvão. Opa, quantas quantidades de toneladas? Pronto, achei um dado aqui. O X toneladas de aço. Esta é a pergunta. Então, determine quantas toneladas. Quantas toneladas de quem? Quantas toneladas serão exportadas. Estamos falando de exportar aço. Aqui no Rio é fácil, é só tu ir lá no cais que tu vê aquelas bobinas imensas. Algumas são avermelhadas, outras são brilhantes. Aquelas avermelhadas são do ferro, que não tem os antioxidantes, porque este aço, ele se oxida pela presença do ferro, que pode passar de ferro zero para trióxido de ferro, que com água, com umidade, forma hidróxido férrico, que é a ferrugem. Então, aquelas bobinas avermelhadas é o aço que não levou um aditivo metálico que tenha potencial maior de oxidar que o ferro. Se tiver um cádmio, se tiver um zinco misturado nesse aço, quem vai se oxidar será o zinco, será o cádmio, e não o ferro. Então esse aço torna-se inoxidável, ele não oxida. São aquelas bobinas que são de cor metálica, aquela cor mais bonita, parece mais limpa. Muito bem. Voltando, 98%, quantas toneladas de aço são exportadas a partir de... Pronto, está aqui, ó. O número que eu estava procurando está aqui, ó, 10 toneladas de hematita. Esta é a grandeza inicial do meu processo, porque esse 10 não está relacionado com ninguém e se trata de hematita. Este valor dado será agora multiplicado continuamente por fatores unitários. E pasme, nesta questão criada de propósito para complicar, tu terás que trabalhar com 8 fatores unitários. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, tu vai chegar na resposta. Dá para fazer por regra de 3? Claro que dá. Fazendo 8 regras de 3, não errando nenhuma, porque cada regra de 3 vai te dar um valor que tu usa na seguinte regra de 3. Aqui, tu não vai pensar demais, tu não vai sofrer. A engenharia da questão começa pela informação do problema. Nós temos dados toneladas de hematita. E essa tonelagem de hematita tem que se transformar em toneladas de aço. Como fazer? Primeiramente, temos que analisar que não é hematita que vai reagir, quem vai reagir é o óxido. Então, temos que, levando em consideração este percentual de 60%, temos que chegar no óxido, no Fe2O3. E a partir da identificação que agora estamos falando de óxido, ainda estamos em toneladas, temos que passar para gramas e de gramas passar para mol. Porque a questão dada está com a tabela periódica indicada. E pela tabela periódica, veremos o peso do ferro e do oxigênio, procurando o mol dessa substância, transformando a tonelagem em grama. Através da massa molar, chegaremos na quantidade de mol. Nós não vamos calcular quantos mols, dá muito trabalho. Nós vamos colocar tudo numa panela só. Vai tudo se resolver ao mesmo tempo. Bom, chegando então na quantidade de mols do óxido, eu vou relacionar na proporção de 1 para 2 para o ferro. Pronto, saí da incômoda hematita, cheguei no ferro, que vai dar origem ao aço. Desde que esta quantidade de mol que nós encontramos nesse momento, raciocinando agora, vamos passá-lo para a quantidade de gramas. Passando essa quantidade de mol para gramas, levando em consideração dois raciocínios importantes, que nesta transformação para ferro, apenas 50% deu certo. E que nessa passagem também nós temos que 98% apenas são ferro. Os outros 2% trata-se de carbono. Na verdade, é em torno de 1,5%. Bom, passado então a quantidade de gramas, levando em conta o rendimento e a porcentagem, nós chegamos no aço. Então, temos aqui, por enquanto, gramas de aço. Para chegar na resposta, basta apenas passar para toneladas. Este é o raciocínio completo, partindo de toneladas de hematita para toneladas do óxido, de toneladas para grama para mol. Passando de mol do óxido para mol do ferro. Chegando em mol do ferro, passando para grama, passando para o aço e passando finalmente para toneladas. Pronto, é isso. Esse é o nosso raciocínio. Vai se acostumando. Pior do que esse não tem. Fica tranquilo. Então vamos à luta. Qual é o primeiro 1? Que apareça o primeiro 1. O primeiro 1 é aquele que tire a palavra hematita da jogada e passe-a para óxido de ferro. Então, o nosso raciocínio inicial será por conta dos 60%. Para cada 100 toneladas de hematita, 60 toneladas do óxido, Fe2O3. Saímos, portanto, da unidade hematita e passamos para a unidade do óxido. Honestamente, cortando todas as unidades que estão presentes no numerador e no denominador. Continuamos em toneladas, porém agora do óxido.
Para continuar o raciocínio, vamos ter que chegar em mol. E para chegar em mol, a tonelada tem que sair, fazendo então uso do segundo fator unitário, que é simplesmente de que uma tonelada são 10 na sexta gramas. Estas grandezas iguais tornam esse quociente 1, fator 1. E este fator 1 nos permite a simplificação da unidade tonelada, que é totalmente inconveniente nesse momento. O nosso raciocínio é chegar em mol. E vamos chegar em mol, finalmente, agora procurando na tabela o ferro 56 e o oxigênio 16. A soma das massas atômicas vai me dar 160. 160 gramas, que é a massa da molécula, se expressa em gramas, corresponderá a uma multidão de moléculas, que é 602, 10 na 23 moléculas, que a gente chama simplesmente de mol. É a chamada massa molar, massa do mol. 160 gramas de óxido, Fe2O3, corresponde ao mol de Fe2O3. Vamos nos acostumando a colocar unidade e a unidade de quem estamos nos referindo. Aí o nosso cálculo flui tranquilo, porque o G de grama e o óxido vai acabar sumindo com G de grama e o óxido. E a grandeza mol é mágica, porque vai nos transportar para o produto dessa reação, no qual eu vou poder falar em boca cheia de que a relação entre os dois é de 1 para 2. Portanto, para cada 1 mol do óxido, haverá uma correspondência produzida de 2 mols de ferro. Passamos, então, da esquerda para a direita, saindo do óxido em termos de mol e chegando em ferro em termos de mol. Mas nós ainda temos que do ferro passar para o aço e do aço passar para a sua tonelagem. Para isso, nós que já fizemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos para quinto fator unitário, qual seja, transformar a quantidade de mol em gramas, bastando para isso procurar na tabela a massa molar. Qual é a massa molar do ferro? 56, que corresponde à sua massa atômica, porque o átomo é um mol, considerando o seu peso individual. Portanto, se o mol do ferro é 56 gramas, saímos do ferro em termos de mol e passamos para ferro em termos de gramas, que é para onde vai nos levar ao aço. Porém, considerando aqui 2 percentuais muito importantes. Nós estamos produzindo a quantidade de aço, que na verdade é 98% do que existe naquele ferro, porque 1,5% corresponde ao percentual de carbono. Os percentuais que devemos levar em conta agora é de que, para produzir este ferro, a quantidade conferida será menor do que a quantidade prevista. Então, de cada 100, apenas 50. Portanto, o 100 vai embaixo e o 50 vai em cima, porque o resultado é o resultado de alguém que está sendo obtido de forma incompleta. Da mesma forma, o aço. Se para cada 100 quantidade de ferro, apenas 98 efetivamente é ferro, temos que levar em consideração que aço é uma quantidade 2% menor, que é a quantidade aproximada de carbono que tem nesse aço. Para cada 100 quantidades de gramas de ferro, 98 gramas é que são de aço. O oitavo fator unitário, que seria a oitava regra de 3, será a correção da unidade da massa gramas para
a solicitada tonelada. Porque o principal eu já tenho, que é o que eu queria. Eu queria chegar em aço, e já estou em aço, mas não estou em toneladas ainda. Para estar em toneladas, vou lembrar de que uma tonelada são 10⁶ gramas. Portanto, esse oitavo fator unitário me elimina a unidade grama e permanece com a unidade tonelada. Quanto que será? Sem esforço, nós fizemos um raciocínio lógico, que agora vai passar por simplificação. Muita calma nessa hora, porque é comum errar em simplificações bobas. O jogo está ganho. Não, o juiz não apitou ainda. Vamos lá. O que sobrou? Sobrou o número 10, sobrou o número 60, sobrou 10⁶, sobrou 2, sobrou 56, sobrou 50 e sobrou 98. Esses são os números do numerador. E do denominador, temos o número 100, temos o número 160, o número 100, mais um número 100, número 160, o número 100, o número 100 e o número 10⁶. Meu amigo, simplifica para cá, simplifica para lá. Sabe quanto que isso vai dar? Eu fiz o cálculo e para mim deu 2,58. 2,58 é o número de toneladas de aço produzidas a partir de 10 toneladas de hematita. Não é bonito? É cara que é bonito. É muito lógico. A química tem a ver. Tote ao seu dispor.